Sim. Mãe, lê a página, por favor. (28 de janeiro). Eu estarei sempre com vocês. Estas foram as últimas palavras que falei antes de ascender aos céus. Continuo a proclamar essa promessa a todos capazes de ouvi-la. As pessoas reagem à minha presença de várias maneiras. A maioria dos cristãos aceita esse ensinamento como verdade, mas aí o ignora em sua vida cotidiana. Poucas pessoas centram sua vida nessa gloriosa promessa e se descobrem abençoadas para além de suas expectativas. Quando minha presença é o foco principal de sua consciência, todas as peças da sua vida se encaixam. Ao olhar para mim, com os olhos do coração, você pode ver o mundo da minha perspectiva. O fato de eu estar com você traz sentido a cada momento de sua existência. Boa noite. Vamos fechar os nossos olhos e sentir essa presença que Jesus acaba de nos dizer nessa mensagem tão bonita de hoje. Ele está presente, foi a última coisa que ele disse antes de ascender. Ele está conosco, sempre, cada minuto do nosso dia. Nós é que esquecemos disso. E é uma oportunidade maravilhosa nos reunirmos nesse momento para louvar as palavras dele, para aprender, para nos conscientizarmos de que somos espíritos vivendo essa experiência na carne. Senhor, só temos que agradecer. E se podemos pedir alguma coisa, que esteja conosco, que nos conduza, que nos alimente, nos nutra com a tua fé, uma fé inabalável, diante das nossas dificuldades terrenas, que a gente possa sempre lembrar que não estamos sozinhos. Que os nossos estudos, que o nosso estudo de hoje se expanda, não só dentro do nosso lar, mas para todo o universo. Agradecemos também a espiritualidade que está presente, nos auxiliando, estudando junto conosco. Louvado seja o teu nome para todo sempre, Mestre, hoje e sempre. Amém. Uau! Comecei já, né? Toda arrepiada. Lívia, você pode ler o nosso evangelho hoje? Boa tarde, pessoal. Para quem eu não falei. Vamos lá. É o capítulo 17, item 10. Capítulo 17, item 10, o homem no mundo. Vamos lá. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creais, todavia, que em vós, exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possam santificar. Fortes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente,
de caracteres opostos. Não joqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproxima de sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e pedir-lhe no impulso da alma, seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está inteiramente, como disse Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo que pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o silício e cobrir-se de cinzas. Não, não, ainda uma vez, sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo ou fazer velar a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. O Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Bom, é do capítulo Sede Perfeitos, né? E esse capítulo vai mostrando mais ou menos, né, o nosso comportamento, né, diante como cristão, como espírita, né? E esse homem no mundo, né, é bem pertinente, né? Às vezes a gente fica muito em dúvida, né, em como a gente deve se comportar nos dias de hoje, né? Simplesmente ele fala que se isolar não é a solução, porque senão acho que cada pessoa teria o seu planetinha, né? E cada um viveria num planeta e não ia necessitar de estar em sociedade, né? E a gente vê que não é isso que acontece. A gente está cada vez mais unidos, né? Cada vez mais juntos. A gente vê que a comunicação, a tecnologia está aí. Se você não está exatamente isso que a gente está fazendo agora, né? A gente não está junto, mas a gente está aqui, né, em pensamento, em energia. Então, é exatamente isso que a tecnologia vem trazendo para a gente também. Então, seria estranho, né, se ele viesse aqui no Evangelho falar que vocês vão conseguir a superioridade espiritual se isolando lá no montezinho e ficando em constante oração, que nem eu sempre falo, vivendo de água fluida e de sol. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? O nosso aprendizado constante está aqui, no meio das pessoas, né? No momento sem aglomeração, por favor. Mas está aqui, no meio das pessoas, está em comunidade, em família. Eu tenho certeza absoluta que, quando eu falo de família ou de pessoas, você pensa em um, em dois ou em vários que... o fulano, né? Então, exatamente, aí que estão as nossas provas. Porque se fosse fácil, a gente ia amar todo mundo ia amar a gente e a gente ia ser espírito feliz. Não ia estar aqui sofrendo, vamos assim dizer, né? Que também não gosto de levar um peso a mais, né? Do que a gente não... Entendeu? Não estaremos sofrendo nesse mundo de provas e expiações. Então, a gente precisa desse fulano, a gente precisa desse ciclano, e às vezes nós somos o fulano da situação e a gente não sabe. Está se colocando num patamar, né? Que, mas eu sou tão boa, nossa, todo mundo me ama e tal. E não é bem assim. Tem alguém também na sua família, no seu ambiente de trabalho,
que também torce o nariz para você quando citam o seu nome no meio de uma conversa. Isso é inevitável. Mas é aí que estão as provas. É a gente aprender a lidar com as situações do dia a dia e aprender a lidar com gente. Porque cada pessoa é diferente. Se existisse aquele exemplo bobo, se todo mundo fosse flamenguista, o que ia ser do Vasco? O que ia ser do Fluminense? Então, as pessoas são diferentes. E isso é bom. Porque, às vezes, uma coisa que eu não tenho, eu posso aprender com o outro. Entendeu? E uma coisa que o outro não tem, ele pode aprender comigo. Aí é que entra a humildade, né? Se eu sou uma pessoa egoísta, eu sou perfeito e acabou, não tenho que aprender nada com ninguém. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? A gente sabe que a gente está aqui para aprender. Se eu fosse perfeita, eu não estaria aqui, eu estaria num planeta acima do da Terra, né? Então, se eu estou aqui, eu estou para aprender. A Terra é uma escola. Eu estou aqui em aprendizado. Então, eu tenho que aprender. Se eu ainda... Quer dizer, a gente sempre fala aqui no Evangelho. Se eu ainda não sei amar aquela pessoa, pelo menos eu tenho que respeitar ela. Pelo menos eu tenho que entender mais ou menos o porquê ela é tão diferente de mim. Porque isso acontece. É normal. As pessoas são diferentes e graças a Deus por isso. O Haroldo, né, ele falou até essa palestra dele é de reforma íntima, se eu não me engano. Essa palestra dele é sensacional. Se ainda não assistiu, assista. Bota assim, reforma íntima Haroldo Dutra, que com certeza deve ser a primeira que vai aparecer. Ele fala, já pensou se o mundo fosse povoado por vários vocês? Você se casa com você. Você é sua própria mãe, você é seu próprio pai, você é seu próprio irmão. Você ia gostar disso? Como é que você ia conviver com vários de vocês? Você já conhece seus defeitos, você conhece o que está errado em você. Aí já pensou? Tu olha para o lado na cama, seu esposo é você. Você vai para a rua, para o ambiente de trabalho, os seus colegas de trabalho é você. Então, é disso que ele fala, esse ego que a gente tem, de que a gente ainda bota isso na cabeça, de que as pessoas têm que parecer com a gente, isso é totalmente incoerente. Isso nunca vai acontecer. Claro, a gente tem as pessoas que são mais afins da gente, né? Eu não casei com meu esposo porque eu odeio ele, né? Eu casei porque eu gosto dele. E porque mais ou menos as coisas com ele e comigo bate assim, né? A gente tem nossas diferenças, mas bate mais ou menos a linha de raciocínio. A gente com algum amigo, nós somos amigos daquela pessoa porque alguma coisa tem em comum, mais ou menos, né? Uma linha de pensamento, porque a pessoa é agradável, enfim. Então, a gente tem essa convivência. E além da convivência das pessoas que nos são agradáveis, foi o que eu falei, a gente também tem que conviver com as pessoas que não são tão agradáveis. E faz parte. E por mais que a gente não tenha capacidade ainda, em relação à evolução, em relação a N fatores, de chegar, abraçar essa pessoa e falar, eu te amo, mesmo você não concordando comigo nisso, naquilo, a gente tem que respeitar e entender que aquela pessoa é uma outra individualidade, né? Cada pessoa tem o seu mundinho, vamos assim dizer, né? Tem o seu planetinha interior, se é assim que a gente pode dizer. Então, eu não posso forçar alguém a pensar como eu, a ser parecido como eu. Não vai funcionar, né? Em algum momento isso vai dar errado. Mas a gente pode, sim, respeitar, tentar ouvir a opinião dessa pessoa, né? E aqui eu gostei muito da parte também que ele fala que a gente não precisa ficar se martirizando para chegar na evolução, né? Ai, eu estou no planeta Terra, então eu sei que eu não sou evoluída. Nossa, vou sofrer muito, preciso ficar me chicoteando 3, 4 vezes por dia e tal. Não tem necessidade disso. A gente sabe que a gente ainda não é espírito puro nem feliz.
Mas o que a gente pode fazer para o máximo possível alcançar isso? Tentar ser, né? Aí vem aquela frase clichê, tentar ser a nossa melhor versão, cada dia mais. É tentar ser melhor que eu mesma, um dia de cada vez. E não tentar ser melhor que o outro. Porque isso também não vai dar certo, entendeu? Então, quando eu tenho a maturidade de chegar à conclusão de que eu preciso ser sempre minha melhor versão, claro, vai ter dia que isso não vai funcionar, mas tudo bem. É igual aquele outro clichê que eu vou falar. Se você sem querer esquece um dia de, por exemplo, escovar os dentes, só por causa disso você nunca mais vai escovar o dente na sua vida, porque você esqueceu uma vez. Então, é assim que funciona. Se a gente cai um dia, amanhã é outro dia. Eu vou tentar de novo, não tem problema. Não tem que ficar se martirizando, se fazendo de vítima. Não dá certo, entendeu? A gente perde tempo. A gente pode ter aquele minuto de respiro, né? De, poxa, não deu certo. O que eu posso fazer e tal? Mas levanta, vamos dar a volta por cima e vamos tentar de outro jeito, entendeu? Então, aqui, quando ele fala, né, desse homem no mundo, ele fala exatamente disso, que o planeta Terra, ele está aqui, ele existe, né, o mundo material, e justamente a gente tem que enxergar ele não como uma forma de castigo, mas como uma forma em que eu tenho de aproveitar o que ele me proporciona para eu crescer, entendeu? O que esse mundo aqui e agora, né, 2021, planeta Terra, a situação que a gente está vivendo agora, pandemia, mas tem vacina, mas a gente ainda tem que esperar um pouquinho. O que isso está me proporcionando, entendeu? É saber se adaptar nas situações. A gente não vai viver uma utopia de que está tudo lindo, tudo maravilhoso, síndrome, né, de Alice no País das Maravilhas, mas a gente também não pode viver, o mundo está acabando, olha, doenças, pessoas morrendo, não vai ter jeito. A gente não pode viver nessa situação. Então, a gente tem que sempre ter a consciência... Paulo, só um minuto. Voltei. A gente sempre tem que ter a consciência de que as coisas funcionam dessa forma, entendeu? A gente não tem que levar as reencarnações como castigo. A gente tem que levar as reencarnações aqui nessa Terra como aprendizado. O que eu posso aprender, né? Foi o que eu falei, vai ter dia que é mais fácil e dia que é mais difícil. Mas só porque a gente errou um dia, vai desistir dos outros 365 dias do ano? Não vamos fazer isso, né? A gente vai estar desperdiçando tempo. Então, acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. Perfeito, Lívia. Muito, assim, muito bom tudo que você falou. A Terra, como você falou, vou só repetir. A Terra existe, né, espíritos imperfeitos. Nós sabemos que estamos num mundo ainda no planeta Terra de muitos espíritos imperfeitos. Tem a distância, né, entre o desenvolvimento intelectual e moral, e cada um, como você falou, está num nível diferente de pensamentos, de prioridades, de filosofias de vida, de estratégias de viver, de temperamentos, e tudo isso é provocado pelo livre-arbítrio de cada um, e cada um está num degrau da escada. E aí esse choque, né, dessas diferenças oferece, como você mesmo falou, as condições favoráveis do nosso aperfeiçoamento moral. Então, a gente tem que fazer o quê? Se esforçar pela paz, se esforçar e aproveitar, como você também falou, todas as oportunidades que a vida social aqui nesse planeta nos oferece, nos proporciona, né? E os nossos mestres estão aí, né? As pessoas diferentes de nós, a gente tem que respeitar. Às vezes a gente fica assim, caramba, como essa pessoa pensa desse jeito? Nada a ver. Tipo, ontem, nem sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar, Márcia. Ontem a Márcia, mas, gente, ninguém sabe de quem ela estava falando, né? Ontem a gente estava lá no NECA e a Márcia falou, porque eu recebo doação de pessoas
E as pessoas às vezes falam assim, olha, você tem que doar para uma pessoa. Você não pode doar essa roupa aqui para uma pessoa de rua, morador de rua. Não pode, porque essa roupa, gente, tu vai, tu vai doar o negócio, aí tu quer escolher que tem que ser para uma pessoa legal, uma pessoa. Como assim? Aí você tem que acalmar a pessoa. Não, claro, você tem que saber que ela está em outro degrau ali, né? Ela pensa de uma outra forma e você tem que respeitar a forma como ela pensa. Não, pode ficar tranquila e acalmar a pessoa. Essa roupa vai para uma pessoa de família, uma pessoa. Gente, assim, a gente fala, né? É muito bonito na hora que a gente está falando, que a gente tem, que esses choques de diferenças são as condições favoráveis para nossa evolução. Muito bonito, mas na hora que vem a prática, tu olha assim, fica assim, caramba, então vamos lá, né? Igual o Sueli, vamos para a prática, vamos praticar o evangelho, vamos respeitar o amigo. Alguém quer falar do nosso tema de hoje? Deixa eu ver aqui. A Lívia botou no chat, caridade com o destinatário. É. Ei, eu queria só falar uma coisa. Fala. Quem tiver oportunidade, tem um livro chamado Reforma Íntima Sem Martírios. Quando eu entrei para o Fé, né, tem 3, 4 anos, o Grupo Evoluir já estava terminando de estudar ele. Então, eu entrei meio no meio do caminho. Mas eu consegui adquirir ele e estou começando agora, esse mês, a leitura dele com mais calma, né? Porque eu não peguei o estudo dele inteiro. Então, estou relendo, vamos assim dizer. É da Hermance. Gente, é maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de ler, é Reforma Íntima Sem Martírios, da Hermance do Fogo. Mas muito bom, muito esclarecedor. Eu tenho esse livro aqui em casa. Minha mãe também tem, né, mãe? Você já estudou ele também. Alguém mais gostaria? Ainda dá tempo, gente. Nani. Eu já li, já reli, já estou no outro livro da irmã, que é Escutando Sentimentos, que é maravilhoso também, é praticamente Show. acompanhando. Nossa, a irmã é tudo. Ó, agora é a Nani, depois a Luciana. Boa noite, né? Eu acho que, como a Lívia bem falou, seria muito chato se todas as pessoas fossem iguais a nós, né? Porque nós, assim, temos as nossas qualidades, os nossos defeitos, mas imagine um mundo feito só com essas qualidades e só com esses defeitos, né? E aí, quando entra algo diferente, a gente começa já a apreciar. Até aquilo que a gente não aprecia em nós, a gente já começa a apreciar quando a gente observa o outro, né? Não assim, no sentido de desfazer do outro, mas tem coisas em nós que a gente acha assim tão grandioso, tão, nossa, mas eu tenho esse defeito. Aí, quando você convive com outras pessoas, você vai vendo que aquele seu defeito, ele pode ser mudado, como todos os defeitos, e não vai dar tanto trabalho assim. E pensar também que poderia ser bem pior, que tem coisa muito pior. Então, a gente começa a agradecer até pelos nossos defeitos, né? E são essas diferenças que nos completam, né? Quando você conhece alguém diferente de você, que tem tanta coisa boa para te completar, para te ensinar, e quanto que a gente pode somar também a vida do outro, né? Então, graças a Deus que existem as diferenças, né? Porque imagina se todo mundo gostasse só do azul, o que seria das outras cores, né? Então, essas diferenças, elas que vão nos fazer crescer. Claro que tem determinadas pessoas que entram na nossa vida, somam, já vão embora, porque já cumpriu o papel. E tem outras que ficam, né? Tem gente que parece que está sempre ensinando e está sempre aprendendo com a gente. E é uma troca muito gostosa. E tem outras não, que tem aquele momento, chega, faz o que tem que fazer, dá o que tem que dar, recebe o que tem que receber e um abraço. E ficou, né? Mas que fica a experiência, né? Por isso a gente tem que agradecer sempre por todas as coisas que nós adquirimos, por todas as coisas que nós doamos e fazer sempre o nosso melhor, né?
buscar sempre nos aproximar das pessoas, porque certamente elas têm muito para nos doar, nos ensinar, né? Não há ninguém nesse mundo que não tenha nada para ensinar o outro. Sempre tem uma coisa, por menor que seja, que a gente aproveite sempre essa aproximação e esses momentos de aprendizado. Show! Vai, Lu! Então, eu lembrei de um texto que tem do Marco Aurélio, que foi um imperador romano, ele foi um filósofo também, muito interessante. Ele fala assim, antes de você sair de casa, se prepare, porque você vai encontrar um ignorante, um mal educado, um invejoso, um egoísta. E se você, ao encontrar com essas pessoas, você ficar irritado, né? Não conseguir lidar com essas pessoas, quem está errado é você, não eles. Porque a gente tem que sair de casa já preparado, a gente tem que estar preparado para conviver. E a gente não está. E a gente coloca sempre a culpa no outro, e a gente acha que o errado é o outro. A gente também está errado, porque a gente precisa estar preparado. Porque é um mundo, esse mundo que a gente vive, é um mundo de dualidade. O homem no mundo, né, é o título desse capítulo, desse texto, pedindo para que a gente consiga perceber que vão existir essas diferenças, que elas são boas, elas não são ruins, desde que a gente consiga extrair disso virtudes, né? E quando ele pede no início do texto, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e implora a assistência dos bons espíritos. E que essa piedade seja para com o outro, mas que seja para com a gente também, que a gente também tem esse sentimento por nós mesmos quando a gente não conseguir. Mas que a gente tenha isso em mente, né? Na nossa consciência, que a gente consiga se perceber agindo dessa maneira. E como o Marco Aurélio falou, se preparar todos os dias antes de sair de casa para encontrar com essas pessoas que nos desafiam, mas que de uma certa maneira nos elevam, se a gente conseguir, né, trabalhar isso que nos tira, às vezes, a calma e a paciência. Eu adorei essa contribuição de hoje. Eu quero esse texto. Você pode colocar lá no grupo pra gente? Tô querendo ler esse texto aí, hein? Todo dia. A prece cria um facho luminoso entre a gente e os bons espíritos. Então, se a gente ler esse texto todo dia, né? Quem sabe a gente consiga escutar o nosso anjo da guarda na hora que a gente estiver passando por um desafio. Gente, vou chamar a Nani, que nosso tempo está acabando, tá bom? Vem, Nani! E aproveitando aí esse estudo de hoje, né? Que a gente possa lembrar sempre que todos nós temos falhas. E quando a gente pede para que a gente perdoe, para que o Deus, para que os bons espíritos perdoem as nossas falhas, nós devemos lembrar que antes nós precisamos perdoar todos aqueles que falham conosco, né? Porque estamos todos no mesmo barco, buscando a perfeição. Somos todos falhos e como nós queremos, o outro também tenha essa necessidade. Então, que a gente peça perdão e que, antes de tudo, a gente perdoe. Perdoa, eleva, não durma antes que o seu coração perceba e sinta toda a paz de quem já faz esforço para enxergar no inimigo um irmão. Perdão acalma, serena a alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus, aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira,
Faz uma oração, nada te acontece em vão. Mostre outra face, a face do perdão. Perdoa. Agradecido, Mestre, por mais esse dia em nossas vidas em que reconhecemos as nossas falhas e pedimos que nos ajude a melhorar. Assim como pedimos também para que o nosso irmão, aquele tão falho quanto nós, melhore e quando ele precisar de nós, que possamos contribuir positivamente para a vida dele, para que ele cresça espiritualmente, que possamos caminhar de mãos dadas. Existem pessoas, Senhor, disso já sabemos, que não farão sempre parte da nossa vida, mas há outros que caminharão sempre conosco. E todos eles merecem a nossa atenção. Que possamos doar o nosso melhor a todos eles. Graças a Deus, temos a Ti, a essa doutrina maravilhosa que tanto nos ensina e que possamos verdadeiramente colocar em prática em nossas vidas. Muito obrigada aos bons espíritos por fluidificarem as nossas águas e colocar nelas tudo o que necessitamos para cada dia caminharmos mais leve e com mais pessoas ao nosso lado. Que sejamos sempre contigo, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ah, eu adorei tudo, desde da prece lida, da prece feita, tudo, adorei tudo. É sempre bom, né? Mas eu gostei muito. Vamos tirar nossa foto? Peraí, vamos lá. Atenção. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Muito obrigada. Até amanhã, se Deus quiser.